O que nós sabemos sobre a vida de Jesus durante o período que ele esteve aqui na Terra? Será que as Escrituras dizem algo sobre a infância e a adolescência de Jesus? Se você tem essa dúvida e principalmente se quer aplicar e seguir os passos de Cristo na tua vida hoje, eu venho te dizer que esse episódio foi feito especialmente para você. Tá preparada? Então, vem comigo que nós já vamos começar. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. Quero te convidar para se inscrever aqui no YouTube e também deixe um comentário se de fato o que você tem ouvido aqui tem feito você refletir e principalmente mudar as suas práticas, porque é isso que vai fazer com que a nossa vida valha a pena. Então, é importante que você faça uma retomada ao nosso episódio anterior. Nós havíamos falado sobre o nascimento de Jesus Cristo. A gente sabe que Jesus Cristo, ele nasceu em Belém e que ele foi levado por conta do imperador Augusto, que motivou a ida devido a um recenseamento. E nesse momento, Jesus, ele nasce numa manjedoura. Isso é muito conhecido, né, essa história. Mas o que isso traz para o nosso dia a dia? Uma manjedoura nada mais é do que um lugar onde os alimentos eram colocados para que os animais pudessem comer. Então veja que muitas vezes na nossa vida a gente está num descontentamento tamanho que a gente exige demais, né? A gente diz, esse tratamento não é condizente com quem eu sou, ou atitudes arrogantes, soberbas, que não revelam ali o caráter de Jesus Cristo. Veja que eu não estou fazendo em nenhum momento apologia à pobreza, né? Ou ao passar necessidade. Até porque se tem uma pessoa que gosta de comer bem, de viajar e andar por lugares cheios aí de frescurinhas, pode ter certeza que essa pessoa sou eu. No entanto, essa não pode ser a motivação da nossa vida, e como Paulo nos diz sabiamente, que nós devemos estar preparadas para saber lidar em todas as situações de escassez, situação de prosperidade, porque o Senhor é aquele que nos guia e nos sustenta. Bom, sabendo disso, a gente vai dar um salto, né? Porque, na verdade, antes de dar um salto, a gente sabe que Jesus Cristo, logo que ele nasceu, ele já foi vítima ali de perseguição. Não é à toa que o rei Herodes, ele descobre, né, que os magos tinham procurado saber quem era este menino que nasceu, por conta do desejo de adorá-lo. Ele se sente ali intimidado para querer saber quem é esse rei que vai reinar, e simplesmente ele decide matar todos os bebês, né, de 2 anos para baixo. A partir daí, em sonho, um anjo diz para José, e aí um parênteses, né, para dizer o quanto aquele casal foi obediente ao Senhor em todo o tempo, né? Se a gente for pegar lá desde o início, quando o anjo chega para Maria e diz, bem-aventurada tu és, porque em ti será gerado, né, o Messias, e ao mesmo tempo José tem em sonho o pedido do anjo para que ele a tome, né, por esposa. Ele espera, gente, olha que interessante, né? Ele espera o período até o nascimento, né, do bebê para ter qualquer tipo de relação com Maria, e aí sim eles se tornarem aí uma só carne, e eles decidem, né, por meio aí da obediência, ficarem um tempo no Egito. A gente não sabe ao certo quantos anos Jesus tinha, mas é muito provável que ele tinha meses quando ele foi para o Egito, e provavelmente antes dos 2 anos ele retorna de novo. Então, reverberando ali para o nosso dia a dia, para a nossa prática, às vezes você está dizendo assim, meu Deus, quanta perseguição, né? Parece que a minha vida eita atrás de vixe, não consigo ter paz. Quando eu resolvo uma coisa, outra acontece, e é problema na família, e briga porque precisa dividir a herança, ninguém quer cuidar dos pais que estão adoecendo, filhos problemáticos, esposo que a cada dia está mais longe ali da vida comum do lar, está disperso. Esse
caos que você está vivendo na sua vida hoje, a gente precisa voltar para o nascimento de Jesus e entender que nesse nascimento ali, o caos ele já se instaura desde o nascimento, né? E lembrar que sempre foi um objetivo do inimigo fazer com que não se cumprisse, né, as escrituras que diriam que Jesus Cristo iria, né, entregar a vida dele por nós. Veja que Jesus aqui, em nenhum momento ele é um coitadinho, mas voluntariamente, em obediência ao Pai, ele decide morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Isso precisa estar no teu coração no dia de hoje, para que você possa levantar a tua cabeça, se movimentar, se ajoelhar e dizer: Senhor, não importa as circunstâncias que eu estou passando hoje, eu entendo que tu tens me guiado, cuidado de mim, e eu estarei firme e segura nas tuas mãos. Porque os homens podem me enganar, podem me frustrar, mas em ti há a verdadeira paz. É quando Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Não importa, falamos sobre isso no vídeo anterior, o aprisionamento que você esteja passando no momento, Deus, ele é poderoso para desatar todos os grilhões, né? Todas as amarras, né? E os impedimentos que te impedem de prosperar. E a gente conversou um pouco sobre o que é esse prosperar. Está muito além daquilo que a mídia tem advogado, né? E tem sustentado por meio do que nós estamos nos deparando, né? E sendo seduzidas. Agora a gente vai falar um pouco sobre a adolescência de Jesus, né? O que acontece depois que ele retorna do Egito? Nós não sabemos. A única coisa que a gente sabe é que as escrituras, elas, principalmente no Antigo Testamento, elas vão nos dar indícios, né, do cumprimento da promessa. Quando a gente vai lá em Miqueias 5:2, diz assim: mas tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E lembrar que Belém, né, considerada a casa do pão, então aquele que nos sacia, região que fica ao sul de Jerusalém, e ao mesmo tempo Efrata, que é considerada o antigo nome de Belém, tem o significado de frutífera, de fertilidade, ou seja, o pão da vida. Olha que incrível é essa palavra para nós. Agora que a gente relembrou um pouco, né, das profecias que estavam lá contidas em Isaías 61 e também em Miqueias, nós não podemos deixar de falar sobre esse período de Jesus que nós não conhecemos. Mas há um indício ali, quando Jesus Cristo tinha 12 anos de idade. Quando Jesus nasce, em Isaías 53, 4, 6, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desragados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Outro trecho que precisa estar ali, principalmente para mim, é que quando nós pensarmos em pecar, em mentir, em adulterar, pensarmos em dizer aquilo que não está dentro do nosso coração, ou inferir um julgamento de uma pessoa que sequer a gente tem total capacidade de compreender o que está na mente para distinguir as intenções das pessoas, a gente precisa compreender que Jesus Cristo nos trouxe a paz por conta das nossas iniquidades que ele morreu. Em Jesus,
lá em Lucas 2, né, 4:52, remonta para a única passagem que fala sobre a infância, a pré-adolescência de Jesus Cristo. E são esses os pontos que eu vou querer abordar no nosso episódio de hoje. Lucas 2,40 diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus foi crescendo em graça, em sabedoria, em saúde, de forma física, de forma emocional, de forma intelectual, de forma espiritual, mesmo sendo criança, né? A graça de Deus já pairava sobre ele. E um pouquinho mais à frente, em Lucas 2,47, diz: Jesus viajou com seus pais a Jerusalém para a Páscoa. Quando voltavam, ele ficou para trás e foi encontrado no templo, entre os doutores, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando Maria o questiona, ele responde: não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? São, então, esses dois aspectos. Todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ele estava no templo entre os doutores e cumprir estar na casa do pai dele. E agora a pergunta que eu quero fazer para você: onde a gente vai te encontrar? Onde você costuma estar? Será que você ama estar na casa do teu pai? Será que você ama estar com o mestre? Será que você ouve e conversa com o pai? Porque o nosso verdadeiro mestre é Deus, né? E aos pés dele nós devemos estar atentas, ouvindo. E como que nós ouvimos o mestre hoje em dia? Nós o ouvimos por meio da palavra. Eu já conversei com vocês nos episódios anteriores sobre a importância de nós nos organizarmos intencionalmente para termos um tempo de leitura com a palavra. Não há amor a Deus sem dois princípios: o primeiro, sem conhecer a palavra, e o segundo, sem obediência. Por mais que você ame ouvir louvores, ou que você goste de estar o tempo todo se nutrindo, né, por meio de podcasts, ouvindo as experiências das outras pessoas, nada, gente, nada é comparado à leitura da palavra de Deus. Isso não deve ser feito no seu carro, não pode ser feito de uma maneira displicente. As bênçãos que Deus nos dá por meio de um bom trabalho, por meio do lazer, e uma família, elas não podem ser uma desculpa para que você não tenha um tempo intencional. E aqui eu não estou falando que precisa ser 1 hora, 1 hora e meia. A gente está falando daquele tempo em que você simplesmente arruma a sua mesa, né? Que você tem minimamente uma Bíblia, um caderno, uma caneta para poder anotar como Deus tem falado com você. E se você é mãe, eu posso te dizer, tem uma frase que diz assim: aquilo que você faz não me deixa ouvir o que você está querendo me dizer. Porque o amor demonstrado por Deus, eles vão ser capturados pelo seu filho nesses detalhes. Quando simplesmente você diz: filho, agora eu vou ter um tempo com o meu Deus. E ele percebe zelo, atenção. Não é aquela coisa que você tá o tempo todo olhando no seu celular, ou que você levanta e senta toda hora. Eu sei, gente, na verdade, assim, eu não sei, mas existe sim uma vida muito romântica, né, e uma vida real, mas eu preciso, gente, eu tô aqui para isso, para o tempo todo alertar você sobre essa importância da seriedade, da importância da gente pedir pro próprio Espírito Santo nos dar clareza mental e até mesmo abafar, né, todos os ruídos que nos distanciam de ter um tempo de qualidade com o nosso Senhor. E aí, gente, será que você faria como Jesus fez, que aos 12 anos de idade ele deixa a família
e permanece ali 3 dias no templo, ouvindo e também falando sobre as coisas espirituais. Ele podia, o que os psicólogos chamam hoje de estado de flow, né? Aquele estado de concentração, né? Tamanha, que é desligado tudo que está acontecendo ao seu redor. Era exatamente o que acontecia com Jesus. Veja que aqui não é um desdém, né, ou uma falta de amor pelos seus pais, mas é que ele desde o início já sabia o motivo e o propósito dele estar aqui na Terra e, portanto, aquilo para ele era uma prioridade. Aos 12 anos, todos já se admiravam da sabedoria, da eloquência e do quanto aquelas palavras entravam no coração daquelas pessoas. E mais pra frente, nós vamos chegar aí, né, lá depois dos seus 30 anos de idade, as pessoas continuam a se admirar, não apenas porque Jesus falava, mas por conta das suas atitudes, dos milagres. Elas percebiam que estavam conversando com o próprio Deus, com o Messias prometido e escrito ali por meio dos profetas no Antigo Testamento. Como que você tem se alimentado da palavra de Deus? Tem o livro do Eugene Peterson, que eu já inclusive falei para vocês, se você está me acompanhando, chama Coma Este Livro. Ele faz uma comparação bem interessante. Ele diz que hoje a gente tem, né, se você gosta de pet, hoje os pets, eles têm uma alimentação ali nutricional, né, extremamente regrada, mas antigamente, inclusive na minha época, cachorro vira-lata, eles adoravam, né, depois que a gente fazia o churrasco, aquele osso ali que era jogado fora era o objeto predileto dos cachorros. Então eles pegavam aquele osso, né, se escondiam, começavam a abanar o rabo e começavam a dissecar cada pedacinho de carne que eles encontravam. Depois eles saíam um pouco, no dia seguinte voltava novamente, brincava com aquele osso, virava de um lado, virava do outro, parava, olhava atentamente e continuava a roer. É interessante que essa metáfora, ela nos faz lembrar de como nós devemos fazer com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa nos trazer uma alegria tamanha, né, a ponto da gente desejar não querer sair mais daquele lugar. Se você tem passado por essa experiência, glória a Deus, isso é um sinal de que o Espírito Santo tem tocado você, tem encontrado deleite, né, e alegria no Senhor. Salmo, por exemplo, de 1 a 2, já começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um versículo bastante conhecido, mas olha a profundidade. Ele está dizendo o que traz a verdadeira alegria. Não é mais estar com os colegas de trabalho num bar bebendo, ou com as amigas enquanto está fazendo a unha ali, falando um monte de fofoca, ou falando sobre homens, ou falando sobre sapato, sobre moda. Não que você não possa falar sobre moda, tá? Mas eu tô querendo te dizer que nada alegra mais do que estar com pessoas que estejam falando de Deus, que estejam falando dos testemunhos, de como Deus tem trabalhado na vida delas, dos milagres, também das dificuldades, da mudança de perspectiva. Se você tem se alegrado em estar com essas pessoas, em ouvir esse tipo de conversa, de fato, isso é um sinal de que você está amando, né? Estar com o Senhor. Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que está escrito nele, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, ele seria bem-sucedido como? Seria apenas guiando o povo, sem em nenhum momento consultar o Senhor? De forma nenhuma. Existia uma regra muito
muito clara. Você vai meditar na palavra de dia e de noite, você vai ler o que eu desejo para sua vida, e a partir daí, o que vai acontecer? Você vai ser bem-sucedido, porque você vai aplicar aquilo que está proposto. Então, se você não lê a Bíblia, se você fica apenas com achismos e experiências das outras pessoas, como que você vai saber o que você deve ou não fazer? A palavra é muito clara quando diz que nós erramos. Por quê? Muitas vezes a gente não erra por liberalidade, ou seja, porque nós desejamos errar, mas porque nós não conhecemos, né? Inclusive, assim, eu tenho outros episódios que eu vou falando como Deus foi mudando a minha forma de pensar com relação ao jejum, com relação ao perdão, o quanto a soberba, né? Ela teve que ser destruída, né? Destronada do meu coração. E como que Deus foi fazendo isso? Ele foi me dando a oportunidade de passar por dificuldades, e a partir daquilo que eu estava conversando com vocês. Ou seja, Thalita, vamos experimentar. Porque a partir dessa experiência você vai ter empoderamento, né, para dizer para as pessoas: olha, eu fiz assim, eu errei, mas agora eu desejo fazer dessa forma, ou eu venci, então tô passando isso para vocês. Incrível, né? Falamos então sobre essa importância de estarmos perto de Deus, como Jesus fazia, a ponto de esquecer de todo mundo. Eu fico pensando que quem tem esposa de pastor, por exemplo, ou quando você é casada, né, com um líder, ou você que está na liderança, muitas vezes a gente, não por falta de amor, a gente, por desejar fazer tanto as coisas do Senhor, a gente se esquece, né? Se esquece que precisa pegar a criança na escola, se esquece que precisa chegar em casa e ainda fazer a janta, esquece que a gente precisa avisar a mãe que vai chegar mais tarde, que a gente tem um encontro com uma amiga e que vai atrasar, enfim. Não que é uma prerrogativa, né, para sermos negligentes, mas nós precisamos amar, estar e ouvir do Senhor. E o segundo ponto, né, que não podemos deixar de falar, é quando Jesus diz: mãe, você não sabe que eu deveria estar aqui no templo, né? Tipo dizendo: mãe, este aqui é o meu lugar. E eu fico perguntando, a pergunta que eu quero fazer para você: você tem uma igreja hoje? Você faz parte de uma igreja? Hebreus 10, 24, 25 diz assim: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que já se vai aproximando aquele dia. Objetivo da igreja, gente, o objetivo da igreja não é você ter ali um horário no seu domingo, ou para você fazer novas amizades, ou estar num lugar bonito. Gente, o objetivo da igreja são todas as pessoas ali cultuando, né, em uma só voz, o mesmo Deus, em unidade, e considerando uns aos outros, admoestando e estimulando as boas obras. Vamos traduzir tudo isso? Você está numa igreja para ser bênção e para servir as outras pessoas. Você pode servir por meio de experiências ruins que você experimentou, e que você experimentou o cuidado e a graça de Deus. Você serve quando você tem um talento e que você coloca à disposição das outras pessoas. Você serve quando você simplesmente dá um abraço para uma pessoa, ou quando você se esmera, né, se esforça para ensinar a palavra de Deus. Óbvio que a gente mais lá na frente vai ter um episódio só para falar sobre dons, mas é muito importante que você faça parte de uma igreja. E eu sei, gente, que nunca aconteceu comigo, mas isso não significa que Deus não vá me furtar disso. Mas nunca aconteceu comigo de ter nenhum tipo de decepção. Mas isso é muito comum. Contei para vocês alguns episódios que eu estava conversando com uma colega e eu havia compartilhado do evangelho, e ela disse assim: Thalita, eu entendo que Jesus Cristo, entendo o amor dele por mim, entendo que eu sou pecadora, mas não me deixe
Não diga que eu preciso participar de uma igreja, porque ela tinha sido completamente ferida, né? Ela é um momento ali que ela estava dentro da igreja aprisionada, vivendo num lugar de profunda hostilidade, tá? E também de hipocrisia. E aí, sabiamente, o Espírito Santo foi me conduzindo e eu disse: eu preciso te dizer que Jesus Cristo, ele também condena essa hipocrisia, né? Quando as pessoas estão ali de corpo presente, com os lábios louvando, mas com o coração distante, quando não há amor, quando não há misericórdia, né? Quando há essa falta ali de entendimento. E eu preciso te dizer que dentro da igreja você vai encontrar sim pessoas fiéis que vivem o evangelho, mas outras que sequer um dia se ajoelharam e pediram perdão pelos pecados. É para ser assim, gente. A gente sabe que existe um dia que vai se cumprir as escrituras, da mesma forma que como as escrituras se cumpriram no Antigo Testamento, no Novo Testamento também vai se cumprir quando diz que Jesus, ele iria separar o joio do trigo, né? Aqueles que viveriam eternamente com ele e aqueles em que ele simplesmente diria, olha, ou melhor, que simplesmente vai dizer, afasta-te de mim, porque eu não conheço você. E é incrível que ele vai falando, quando eu pedi alimento para você, né? Quando eu te pedi para que me desse de beber, e eles perguntam quando é que eu fiz isso? Quando você fez o bem para um dos meus pequeninos, ou quando você deixou de fazer algo para os meus pequeninos, né? Para os meus amados, né? Falando sobre a importância da gente não viver na religiosidade. Agora, Thalita, me ajuda. Eu passei por essa mesma situação dessa menina que você está comentando. O que que eu faço? Gente, se permita, sabe? Se permita conhecer uma nova igreja, ou se permita voltar para a sua igreja anterior. Se você precisa pedir perdão para alguém, não tenha medo, né, de abaixar a sua cabeça e dizer que você que você falhou. Senhor Jesus, ele tem olhado para você, né? A palavra diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de modo que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Estar numa igreja é um presente, né? É um presente de Deus. E eu sei, gente, que existem momentos na nossa vida e que muitas vezes em virtude de pecado, né? Não pode esquecer, né, de pensar sobre isso, mas porque a gente está desanimada mesmo, né? Passou por como eu disse, né? Passou por uma decepção muito grande. Essa decepção pode ter sido alguém que você começou a se relacionar e que de repente a irmãzinha foi lá e furou seus olhos, ou o contrário, né? E aí de repente você ver duas pessoas ali andando de mãos dadas, ou uma traição, né, traição de amigas, ou um negócio, aquela pessoa não teve a honestidade de honrar. Isso acontece muito, né, dentro das igrejas, né, de pessoas que se servem ali, que oferecem um serviço e que simplesmente desaparecem. E aí a gente fala, como Deus? Dentro da igreja, mas é isso. Tem uma brincadeira que as pessoas dizem que se existe uma igreja perfeita, com certeza você não pode ir para lá. Esse é um lugar, né? Lugar de pessoas doentes, de pessoas feridas, mas ao mesmo tempo são pessoas que receberam a graça, né, a misericórdia de Deus. E as portas do inferno, elas não vão prevalecer sobre a igreja. Quais são alguns princípios? Não vou conseguir finalizar aqui, mas princípios basilares ali para uma igreja saudável. Acho que pensar que a salvação ela é pela graça, né? É um presente que Deus deu para você. Então, quando alguém atrela, né, a sua salvação ao fato de você ter que estar presente todo domingo da igreja, toma cuidado, hein? Vai que Jesus volta. E aí você, como é que é? Você vai pro inferno. Thalita, eu acredito que a salvação, ela é pela graça e ela é uma única vez. Você pode estar vivendo ali uma vida de pecado, mas uma hora ou outra você vai retornar aos caminhos do Senhor, né? Vai humilhar-se novamente, vai se arrepender e ver quais foram ali, como diz lá em Apocalipse, né? Atente-se para onde que você errou, onde é que você caiu, então retorne, né? Uma igreja
saudável, né? Ela é uma igreja que trina, né? Que acredita que Jesus, ele é o próprio Deus, o Espírito Santo e o Deus Pai, um único Deus, que não existe ali essa hierarquia entre as divindades, né? Pensar que ela é um presente do Senhor deve te movimentar a, nesse momento, colocar os dedinhos ali no Google e perguntar e ver quais são as igrejas que tem perto da tua casa, sabe? E a não deixar de congregar. Jesus Cristo, ele estava com 12 anos de idade, ouvindo sobre o Senhor e aprendendo dele. Jesus Cristo, aos 12 anos de idade, diz para sua mãe: onde acha que eu deveria estar? Onde é que os crentes, aqueles que um dia já tomaram a decisão por Jesus Cristo, já o reconheceram como Salvador, como Senhor das suas vidas, devem estar? Congregando e servindo em uma igreja. Se você está fora de uma igreja, eu preciso te dizer que você está em pecado. Levante então essa cabeça, passe por cima do seu orgulho, perdoe quem você precisa perdoar e que você volte a congregar. Vamos orar? Querido Deus, obrigada mais uma vez pelos teus ensinamentos, por meio dos passos de Jesus Cristo. Tu tens nos direcionado, né, a compreender que da mesma forma como Jesus Cristo, logo que nasceu, ele já passava por tribulação, que ele veio em uma situação de caos. Nós também precisamos ter em mente que passaremos por situações de tribulação, mas que o Senhor estaria conosco em todos os momentos. E obrigada porque Jesus Cristo nos deu aos 12 anos de idade um exemplo de que ele amava estar contigo no templo, adorando, ouvindo, argumentando, aprendendo de ti. E a ponto de família, ao ponto de trabalho, ao ponto de qualquer coisa ser menos prazeroso do que estar contigo. Que assim seja nas nossas vidas, que a gente possa congregar, servir, ser um instrumento ali de renovo, de alegria para as outras pessoas, para que a gente possa viver essa vida não para nós mesmas, mas em favor dos outros também. Nós oramos com humildade, em nome de Jesus. Amém. Gostou? Por favor, deixe um comentário e se inscreva. E até o nosso próximo encontro.